Salve pessoal, tudo beleza aí? Essa é mais uma aula de história aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes e hoje nós vamos falar para os 8º anos. O tema é o Iluminismo, primeiro capítulo do primeiro bimestre. A Europa ela passou por diversas transformações ao longo do século XVIII e algumas dessas transformações aconteceram em função das ideias de filósofos e pensadores conhecidos como iluministas. Você sabe o que eles propunham? Esses filósofos valorizavam o pensamento racional e o saber científico, defendendo uma sociedade mais livre e não subordinada aos poderes dos reis e da igreja. Vamos à aula, roda a vinheta! Fala pessoal, beleza? Então vamos nessa. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual desenvolvido no século XVIII na Europa. Os iluministas eles valorizavam o pensamento racional porque acreditavam que a razão deveria iluminar, clarear a sociedade daquela época. Para esses filósofos, o antigo regime impedia o desenvolvimento do progresso, limitando a liberdade de pensamento e a expressão da racionalidade. O que seria o antigo regime? O antigo regime, também conhecido como absolutismo, que vigorou principalmente na França entre os séculos XVI e XVIII, derivou da desestruturação do sistema feudal, lá da Idade Média. E as características principais desse regime eram o governo absolutista centralizado na figura do rei, a divisão da sociedade em setores, como clero, nobreza e burguesia, política econômica mercantilista baseada na acumulação de metais e na constante intervenção estatal no mercado, tá? São as características principais do antigo regime. Os ideais iluministas valorizavam também os conhecimentos científicos e os direitos individuais e serviram como inspiração em diversos aspectos para a nossa sociedade atual. Vamos conhecer mais sobre os iluministas e suas ideias? Muito bem, então vocês viram aí que os iluministas, esses ideais, essas ideias, elas inspiraram até mesmo a sociedade que vivemos, porque hoje em dia os direitos individuais é a tônica do negócio, certo? Está sempre em evidência. Vamos em frente aí. Pessoal, o iluminismo foi o resultado de um longo processo de valorização do pensamento científico que vinha ocorrendo na Europa desde o século XVII. Naquele período, as verdades estabelecidas pela Igreja foram questionadas por alguns estudiosos e uma nova visão de mundo passou a ser, então, difundida, propagada nos meios acadêmicos. Chamam isso de a Revolução Científica do século XVII. Os cientistas daquela época eles desenvolveram, então, novas técnicas de observação e de investigação do universo, compreendendo com detalhes como era o seu funcionamento. Conheça a seguir alguns dos estudiosos dessa época e suas principais ideias. Veja o quadro. Pessoal, veja aí na sua apostila então, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton e outros tantos que fizeram com que essa revolução científica se tornasse uma realidade lá naquele tempo, tá? Na sua apostila, na página 287, tem aí a relação desses pensadores. Dá uma lida aí, numa sinopse da vida deles, para entender melhor como esses caras, com as suas ideias, revolucionaram a Europa naquele período. Vamos em frente. Os iluministas e a organização do governo. Então, na Europa, lá do século XVIII, muitos estados modernos tinham seus governos baseados em princípios absolutistas, tá? Do antigo regime lá. E no absolutismo, o poder era exercido de forma centralizada pelo rei, que tinha total autoridade para fazer o que quisesse, intervir nas áreas econômicas, administrativas, políticas, culturais, militares, dentro do seu território. Assim, o rei tomava as decisões e dificilmente era questionado pelos súditos, por causa da sua soberania em relação à organização e ao funcionamento do reino. Tá?
Você já viu em alguns filmes que falam de reis, rainhas, castelos, como o rei naquele momento lá era totalmente soberano, ele fazia e acontecia. Mas para os iluministas, essa forma de governo era caracterizada pelos constantes abusos de poder. E isso a própria história mostra, né? Impedindo então essas liberdades individuais, porque as pessoas eram totalmente controladas. E o filósofo francês Montesquieu, que viveu entre os anos de 1689 e 1755, foi um dos iluministas que criticou o absolutismo. Segundo suas propostas, um Estado deveria então ser dividido em 3 poderes, que exerceriam igualmente as responsabilidades de governo. Nesse equilíbrio de forças proposto por Montesquieu, um poder passaria a controlar o outro e nenhum deles ganharia destaque, evitando assim o abuso de autoridade. E esses 3 poderes propostos por Montesquieu se dividiram da seguinte maneira: poder executivo executaria as leis, colocando-as em prática. Poder legislativo elaboraria e aprovaria as leis. E o poder judiciário julgaria as pessoas ou instituições que não cumprissem essas leis. Tá? E esses 3 poderes, na atualidade, são exercidos aqui no Brasil. No Brasil existe o poder executivo, legislativo e judiciário. Tá? E essa divisão foi adotada na Constituição de 1891 e na de 1988, com o objetivo de proteger os cidadãos de possíveis abusos de poder praticados pelos governantes, além de manter o equilíbrio institucional no país. Mas há controvérsias e a atualidade mostra um pouquinho o contrário disso que foi elaborado, idealizado lá no século XVIII. Vamos em frente. Galerinha, vamos falar um pouquinho de despotismo esclarecido, está lá na sua apostila. Despotismo esclarecido, o que vem a ser isso? Bom, ao longo do século XVIII, alguns governantes, usando a cabeça, a esperteza, aplicaram medidas com características iluministas em suas administrações. Esses caras, esses reis, esses políticos foram chamados de déspotas esclarecidos, pois mesmo mantendo um governo de caráter absolutista, eles propuseram então algumas mudanças, algumas reformas para atender às reivindicações dos burgueses e iluministas. Tá? Na sua apostila, tá? Lá na página 291, tem alguns exemplos desses governantes, tá? Que um governou a Prússia, outra a Rússia, e assim por diante, né? O Marquês de Pombal em Portugal, e na apostila na página 291, você tem uma pequena síntese de cada um desses déspotas esclarecidos, que foram os mais destacados lá naquele período. Vamos em frente. Os iluministas e a religião. Qual era o lance entre os dois? Desde o século XVI, alguns princípios da Igreja Católica já vinham sendo questionados, e no período iluminista essas críticas aumentaram ainda mais, pois a Igreja foi responsabilizada por propagar ideias sem comprovação científica, rejeitando contestações e reprimindo com violência seus opositores. E naquela época, muitas pessoas eram presas e até mortas por questionarem a Igreja e seus princípios, que eram considerados verdades absolutas. Ninguém podia questionar o poder da Igreja. O que o Papa falava estava valendo como uma verdade absoluta. Mas os iluministas, contrários a essa perseguição, defendiam a liberdade de expressão e de opinião. E para eles, todos deveriam ser livres para exercer suas crenças com base em sua própria racionalidade e não em doutrinas impostas, tá? E o cara mais bambambam do momento, naquele período, foi Voltaire, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Ele foi um pensador iluminista francês, ele criticou a Igreja Católica, e de acordo com as suas ideias, a religião e seus aspectos supersticiosos deveriam ser substituídos pelo pensamento racional. Voltaire era contra a intolerância religiosa, defendia a liberdade de crença e de opinião. Embora criticasse a Igreja, Voltaire não era ateu, e sim adepto do deísmo, assim como diversos iluministas da época. Pessoal, deísmo. Muitos pensadores iluministas eram deístas, ou seja, eles acreditavam na existência de uma força divina que se manifestava nos elementos da natureza, mas sem interferir na vida dos seres humanos. E esses caras, os deístas, valorizavam a razão como maneira de compreender o universo, sem negar a existência de um ser criador e divino. Vamos em frente. Pessoal,
temos aí o filósofo iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau, e uma das suas principais obras é o livro do Contrato Social, publicado em 1762. Rousseau ele defendia então que os seres humanos são livres e originalmente bons, sendo esse estágio inicial chamado de estado da natureza. Porém, segundo esse pensador, ao longo do tempo as pessoas são corrompidas principalmente pela influência da vida em sociedade e pelo estabelecimento da propriedade privada. O pessoal vira bicho, né? Para defender o que é seu e tal, concorrência, enfim. Mundo competitivo é o que a gente tem hoje. Tá? Por isso, ele recomendava que as pessoas abrissem mão de sua liberdade e de seus direitos individuais em prol do bem comum e dos interesses gerais. Desse modo, todos manteriam uma convivência pacífica, comunitária e segura. Coitado. Para isso, o governo deveria ser instituído por meio de um contrato entre os próprios cidadãos para manter os bens comuns e garantir a harmonia e a proteção social. Portanto, para Rousseau, o poder deve sempre emanar do povo a fim de ser legítimo. O poder emana do povo, para o povo, pelo povo. Assim como os outros pensadores iluministas, Rousseau valorizava o processo de ensino. Para ele, a instrução de crianças e adolescentes era de extrema importância para que a sociedade se desenvolvesse de maneira moral e cívica. Tá? E sua obra sobre esse tema, intitulada Emílio ou da Educação, foi condenada por muitos religiosos da época, principalmente porque defendia uma educação desvinculada da igreja, visando a liberdade e a autonomia dos estudantes. Tá? Na sua apostila, na página 293, tem um pequeno trecho do pensamento de Rousseau, tá? E você acessa lá, abre sua apostila e dá uma lida aí para a gente discutir isso numa próxima aula, beleza? Vamos lá, vamos em frente. O liberalismo, então, pessoal, foi como se diz, uma ideologia criada naquele momento lá. Por quê? Porque entre os séculos 17 e 18, esse conjunto de teorias econômicas e políticas passou a ser chamada liberalismo. E a burguesia ascendeu politicamente ao poder. Tá? E ela passou a dar fundamentação para essa ascensão política da burguesia. O quê? O conjunto de teorias econômicas e políticas chamado de o liberalismo. No aspecto político, o liberalismo defendia a garantia dos direitos individuais de propriedade privada, contrariando o forte poder monárquico e absolutista vigente na época. Já no aspecto econômico, o liberalismo era adepto da não intervenção estatal na economia e da livre concorrência de mercado. Na sua apostila tem um trecho do livro do Dicionário de Conceitos Históricos, falando sobre liberalismo. Dá uma olhada lá, tá? Na página 296. Burguesia é o grupo social que surgiu no final da Idade Média, galera, com a intensificação da atividade comercial e com a ascensão das cidades, que estavam sufocadas, né, lá na Idade Média. E com o tempo, os burgueses desenvolveram grande poder econômico, porém não tinham poderes políticos nem privilégios, como era o caso dos nobres e dos membros do clero. Mas isso ia mudar muito em breve com a Revolução Francesa, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula aqui. Vamos falar um pouquinho de John Locke. As ideias do pensador inglês John Locke foram importantes para o desenvolvimento do liberalismo político. Segundo Locke, a função do governo era garantir às pessoas seus direitos naturais, ou seja, direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Desse modo, para que esses objetivos fossem alcançados ou atendidos, o governo deveria ser controlado e fiscalizado rigorosamente pela população, contrariando os princípios absolutistas. Vocês estão vendo aí que criou-se então um antagonismo entre os iluministas e os absolutistas, entre o governo do rei e esses pensadores, esses filósofos. E ele também, Locke, defendia o direito à propriedade privada, elemento essencial para a manutenção do modo de vida burguês. Vamos em frente. Já ouviram falar numa pessoa de nome Adam Smith? Esse cara, Adam Smith, foi o principal pensador que desenvolveu as bases teóricas do liberalismo econômico. Ele viveu entre 1723 e 1790. De acordo com suas propostas, o mercado seria regulado naturalmente pela lei da oferta e da procura, algo que é muito comum hoje em dia.
e que se baseia na dinâmica de procura dos consumidores e da oferta de produtos. Você sabe como isso funciona? Vamos dar uma olhada. Quando há muitos produtos disponíveis e pouca procura, os preços das mercadorias tendem a diminuir. Porém, quando há muita demanda de consumidores, quando aumenta o número de consumidores e poucos produtos, os preços geralmente aumentam. Então, essa é a questão, essa é a tônica da lei da oferta e da procura, tá? Menos produtos, mais consumidores, o preço sobe. Muitos produtos, poucos consumidores, o preço cai. Certo? Ok. Na sua apostila, vem falando sobre o neoliberalismo. Para vocês saberem sobre isso, eu digo para vocês consultarem na página 297 e fazer um pequeno resumo, colocar no seu caderno e postar no mural a foto desse resumo do neoliberalismo. Certo? Vamos em frente. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as revoluções inglesas. Os ideais liberais e os princípios defendidos por Locke tiveram influência no contexto político inglês do século XVII. Assim, o total poder dos monarcas foi questionado e teve início, então, um movimento revolucionário, cujo objetivo era, então, a ascensão da burguesia à medida que limitava o absolutismo. Então, diminuía o poder do rei, aumentava o poder da burguesia. Naquela época, o governante da Inglaterra se chamava Carlos I. E ele exercia uma política centralizadora, tudo na mão dele, de perseguição aos puritanos, que era uma classe religiosa daquele tempo lá, e de aumento de impostos. Insatisfeitos com essa situação, setores da burguesia inglesa, aliados ao parlamento, travaram um combate militar com as forças do governo. E o conflito resultou na derrota do rei Carlos I, que foi executado em 1649. Esse processo ficou conhecido como Revolução Puritana e teve como consequência a ascensão do militar Oliver Cromwell ao poder. Com esse movimento revolucionário, o absolutismo ficou enfraquecido, a burguesia foi favorecida e a república foi proclamada na Inglaterra. Alguns anos depois, com a morte de Cromwell, houve um movimento de tentativa de restauração da monarquia absolutismo inglesa. Jaime II foi um dos governantes que buscou estabelecer novamente um governo de caráter centralizado, gerando uma situação de insatisfação na burguesia, tá? Que já estava lá em cima, não queria perder o poder. E para resolver esse problema e limitar de vez os avanços monárquicos, em 1688, Jaime II foi exilado e Guilherme de Orange foi colocado no poder de modo a manter um acordo com o parlamento. Esses eventos culminaram na Revolução Gloriosa, processo que alterou na forma como o poder político era exercido na Inglaterra, e nesse novo modo de governo, o rei tornava-se o chefe de Estado, mas o poder era realmente exercido pelo parlamento e pelo primeiro-ministro, e a gente vê isso hoje lá na Inglaterra acontecer, tá? É o resultado da Revolução Gloriosa que a gente vê nos nossos dias. Então, com a Revolução Gloriosa, foi aprovado na Inglaterra, em 1689, um documento para reger as relações entre monarcas e o parlamento. Era a Declaração de Direitos, tratado que concedia autonomia ao parlamento para aprovar diversas medidas no Estado, limitando os poderes dos reis. Com isso, ficou estabelecido na Inglaterra um regime político que vigora, que está no poder até hoje, que é o parlamentarismo. Para saber o que significa parlamento, puritano e outros temas mais, consulte a sua apostila na página 298. Galera, chegamos ao fim dessa aula sobre o iluminismo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, apoie o canal, se inscreva. Não deixe de fazer as atividades na apostila e postar a foto no mural. Qualquer dúvida, poste sua dúvida lá no mural da plataforma dos 8º anos. Forte abraço e até lá!